Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico de todos os livros da Bíblia. E nós estamos em 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo 11, é um capítulo mais triste na vida de Davi. Até então, se você estudar 2 Samuel, do capítulo 1 até o 10, o reinado de Davi está em plena ascensão. São vitórias atrás de vitórias. Mas agora, Davi vai ter uma queda. E do capítulo 11 até o capítulo 20 do livro de 2 Samuel, nós vamos ver um período mais turbulento na vida de Davi, até o capítulo final do capítulo 2 Samuel. Mas o capítulo 11 ao 20 em especial, turbulência na casa de Davi, entre os seus filhos, turbulência no seu reinado, turbulência na sua família, Absalão, Amon, Tamar, tudo isso vai ser bastante turbulência desde que Davi peca. E tudo começa aqui no 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos então ler e meditar em 11 e 12 o pecado de Davi com Betsabá e o homicídio de Urias que Davi planejou dessa forma. Então vamos ler. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, note que era o tempo que os reis deveriam sair à guerra, Davi não foi. Davi enviou a Joabe. Esse tempo que os reis saíam para a guerra, normalmente eram na primavera. Então, na primavera, depois das colheitas, os reis saíam para a guerra. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, em tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon. A batalha era contra os amonitas, que nós estudamos isso no capítulo 10, né? Davi já tinha destruído os sírios, e aí os sírios decidiram não socorrer mais os filhos de Amon, mas a batalha continua. E aí Davi manda a Joabe e seus servos para destruir os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Imagine só, durante o próprio dia, o rei estava dormindo, hora da tarde, né, que ele se levantou. Então, Davi provavelmente almoçou, teve seu almoço, aquela descansadinha da tarde, não é? Foi descansar, levantou-se e andava passeando no terraço da casa real. Davi estava, de uma certa forma, ocioso, procurando algo para fazer, enquanto passeava no terraço real, que deveria ser mais alto, não é? Viu do terraço uma mulher. Ao que parece, a mulher não fez isso de propósito, ela estava simplesmente fazendo sua vida. Davi estava no lugar mais alto, viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E essa mulher era muito formosa à vista. A purificação da mulher normalmente significa que quando as mulheres tinham seu período mensal, depois de um tempo elas se purificavam. Davi viu essa mulher se purificando e disse que era muito formosa à vista, uma mulher bonita mesmo, de boa aparência, não é? O que chamou a atenção de Davi. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. Davi não a conhecia, Davi a viu, e disseram, porventura não é esta Batsabé? Batsabé significa filha do juramento, esse é o nome dela, filha de Eliá e mulher de Urias, o Eteu. Urias significa Jeová é minha luz, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela e já se tinha purificado da sua imundície. Note, quando a mulher se banhava, provavelmente ela estava se purificando do seu ciclo menstrual. Isso quer dizer que a mulher agora estava fértil. Então voltou ela para sua casa.
E verso 5, e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse, pejada estou, ou seja, estou grávida, não é? Às vezes a Bíblia usa esse termo pejada, quer dizer grávida, estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou a Urias a Davi. Joabe não entendeu, mas também não desconfiou nada de Davi pedir que Urias viesse a ele. Urias era um dos soldados de elite de Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Davi manda trazer Urias e faz-lhe perguntas, assim como quem está interessado na guerra, como quem está interessado em saber, como se fosse algo natural. Na verdade, o propósito de Davi era que Urias fosse para sua casa, estivesse com a sua mulher, e assim ele podia esconder o fato de a mulher estar grávida. Davi não tinha intenção de matar a Urias inicialmente, não é? Ele tinha intenção apenas de esconder o seu pecado, porque a mulher, afinal, estava grávida. E certamente Urias, continuando na guerra, meses que ele podia ficar, quando ele viesse descobrir sua esposa grávida, ia ficar claro que ela se deitou com alguém e ela poderia, de acordo com a lei de Moisés, ser apedrejada até a morte, não é? Caso não soubesse quem era o homem, Davi escapava, mas Betsabá pagaria o preço pelo seu adultério. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés, não é? Lava os teus pés no sentido, vai para casa, esteja com a sua mulher. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. O rei mandou presentes a ele, não é? Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Urias não foi, apesar de o rei ter mandado porções, iguarias da sua parte. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então, disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? Davi quase que intimando o homem para ir para casa, está com a mulher. E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Nessa época a arca estava na tenda que Davi construiu. A arca de Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar à minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Alguns intérpretes acreditam que quando Urias disse isso, pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa, que Urias já ficou desconfiado de o rei o ter chamado. E por que o rei o queria que ele fosse para a sua casa? Parece que havia uma desconfiança já de Urias, apesar de o texto não dizer diretamente, mas para dizer pela vida tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Davi, de propósito, deu vinho a Urias, para quem sabe, se ele tivesse muito alegre com o vinho, poderia ir à sua casa se deitar com a sua mulher. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com o servo do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Não é? Então ele achou lá a cama, que é onde ficavam os servos de Davi, e não foi à sua casa. E sucedeu que pela manhã, quando Davi viu que não tinha como mandar Urias para casa, Davi então tem uma outra ideia. Verso 14, sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias.
escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Urias carregou a sua própria carta de sentença de morte, mas como a carta era selada, ele não ia abrir, e o rei sabia disso. Então o rei entrega uma carta a Urias para que entregasse a Joabe, e Urias pensou que ele seria um mensageiro, e a carta era a carta da sentença da sua própria morte. Olha só, ponde Urias na frente da maior força da peleja, põe na pior batalha que tiver, e quando ele estiver lá, retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que estando Joabe observando bem a cidade, pôs Urias onde sabia que havia homens valentes, colocou Urias conforme a ordem do rei. Urias então volta para o campo de batalha, Joabe lê a carta, Joabe também certamente não entendeu porque o rei queria isso, entendeu talvez que Urias tinha feito algo que desagradou o rei, então estudou bem, pôs no campo de batalha, e saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu, cumpriu a ordem do rei. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo, acabando tudo de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que se o rei se encolarize e te diga, por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar, não sabeis vós que haviam de atirar ao muro, Parece que caíram alguns do povo, Joabe na tentativa, de alguma forma havia um erro militar aqui de Joabe, porque ele já esperava que o rei ia se encolarizar em saber que alguns do povo caíam, e ia dizer, por que vocês chegaram tão perto da cidade a pelejar? Não sabia que haviam de atirar do muro? E chegou até Abimeleque ser ferido, e quem feriu Abimeleque, filho de Jerebusete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Isso aqui é uma lembrança de uma batalha onde Abimeleque significa pai dos reis, Quem feriu Abimeleque, filho de Jerebusete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Porque você chegasse ao muro, então dirás, também morreu teu servo Urias o heteu. Então Joabe não teve bom sucesso, caindo alguns do povo, Urias ia morrer, mas Joabe sabia que podia tirar a ira do rei dele pelo erro militar, sabendo, isso era conhecido acerca de Abimeleque, que morreu quando uma mulher o lançou uma moinha sobre o muro em Tebes, e esse veio a morrer. Então, quando o rei repreendesse o mensageiro, a resposta que ele deveria dar é que Urias, o heteu, morreu. E isso era para aplacar a ira do rei. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderoso foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Elias, o heteu. Quando Davi ouviu o mensageiro, sabia do erro militar, mas vem agora e também morreu teu servo Urias, o heteu. Aí Davi se acalmou e disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome esse como aquele. Esforça-te, a tua peleja contra a cidade, a derrota, esforça-o tu assim,
Quer dizer, ainda as palavras do rei foram encorajando a Joabe. E certamente depois Joabe também vai ficar desconfiado do próprio rei, que tinha algum errado aqui, que o rei não repreende pelo seu erro militar, mas ainda o rei manda uma palavra dizendo: não pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome esse como aquele, não é? Esforça-te, tua peleja contra a cidade e derrota. E ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou seu senhor. Normalmente o período que choravam era 30 dias, choraram pela morte de Moisés, não é? E aí diz, verso 27, passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, agora a mulher era viúva, aos olhos do povo, Davi não estava fazendo nada de mal. Né? Passaram os 30 dias do luto da mulher, Davi logo recolheu em sua casa e ela foi por mulher. E ela lhe deu um filho, né? Apesar que o menino deve ter nascido aí, alguns iam falar, uau, como nasceu rápido, né? De 7 meses, porque a mulher já estava grávida mesmo. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Tudo que Davi fez estava bom aos olhos dele. Mas olha só o que a palavra de Deus diz, final do capítulo 11. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Nós temos que viver de tal forma, e as nossas ações devem ser, que não venha a parecer mal aos olhos do Senhor. Porque quando o Senhor se ira por algo injusto que a gente faz, o Senhor vai mandar e castigar a quem Ele ama, não é? Capítulo 12, 2 Samuel, agora vai vir o profeta Natã, falar com Davi. O mesmo profeta que falou para Davi acerca do templo que ele queria construir, que ele não construiria, mas seu filho que viesse após ele o construiria. O profeta que havia dito o concerto eterno que Deus fez, agora veio. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele, Davi, disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Natã não vai repreender Davi diretamente, Natã vai contar uma parábola, uma história, né? Aqui Natã se assemelha com Jesus, contava parábolas, ele conta uma história, o rei, como era o juiz que julgava as causas, Davi vai pronunciar a sentença, e essa sentença de Davi, ele vai pronunciar contra ele mesmo, presta atenção, e o Senhor enviou Natã, a Davi, entrando ele, disse, haviam numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rei começa a tentar. Ele havia crescido com ele, e seus filhos igualmente o seu bocado comia, e do seu corpo bebia e dormia. Natã começa, né? Havia numa cidade 2 pobres, verso 2, perdão, o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Esse homem rico aponta para o próprio Davi, não é? Que tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre, que aponta para Urias, não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. A pequena cordeira é Betsabá, que comprara e criara, e ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. É possível que Betsabá já tinha filhos com Urias, é bem possível. E do seu bocado comia, e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Era assim que aquele homem olhava para aquela cordeira, como filha, não é? Era assim que Urias olhava para Betsabá. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar de suas ovelhas e suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Alguns que gostam de tentar achar significado em toda a parábola, vai dizer o homem rico é Davi, o homem pobre é Urias, a pequena cordeira é Betsabá, e alguns diziam o viajante é o diabo que veio tentá-lo, não é?
Mas nós não precisamos achar para cada personagem da parábola alguém. Mas alguns intérpretes gostam de apontar que foi o diabo que tentou a Davi. Não é? Nesse viajante pode ser o diabo e pode ser o próprio desejo de Davi. Vindo um viajante ao homem rico, deixou esse tomar de suas ovelhas, suas vacas, para guisar para o viajante, né? Para o diabo. Alguns dizem que é o viajante, outros dizem que é o desejo da lascívia, da concupiscência de Davi, e ele tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o que viera a ele. Certamente, nessa parábola de Natã, existiu uma injustiça, houve um roubo, né? Claramente, apesar que ele colocou como animais a cordeira, comparando a Betsabá. Olha verso 5, Davi como juiz, rei. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor, que digno é de morte ao homem que fez isso. Vive o Senhor, que digno de morte ao homem que fez isso. E ainda disse: pela cordeira tornará a dar o quadruplicado pelo que fez tal coisa, e porque não se compadeceu. O rei pronunciou o juízo, mas mal sabia Davi que ele estava pronunciando juízo contra ele próprio. Né? Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Normalmente, quando Deus vai repreender, Deus lembra tudo aquilo que ele fez, não é? Com Davi. Ungiu a Davi, colocou Davi como rei, livrou das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais se acrescentaria tais e tais coisas. Deus está repreendendo Davi, lembrando o que fez por ele, que deu mulheres a ele, que deu a casa de Israel, que deu a casa de Judá para que ele reinasse. E se isso ainda era pouco, Deus poderia acrescentá-lo mais, tais e tais coisas. Verso 9. Pois que desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomasse por tua mulher, e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Pronto, Davi vai entender aqui que já não é mais uma parábola, trata-se do que ele fez, não é? E por isso o juízo veio. Olha só, agora o Natã vai proclamar o juízo. Davi deu o juízo, diz: seja devolvido quadruplicado pelo que ele fez. 4 filhos de Davi vai morrer, inclusive o filho que Betsabá engravidou. Nós vamos ver a morte desse menino ainda aqui nesse capítulo, não é? Depois, Amon tomou a Tamar, e aí Absalão matou Amon. Depois, o próprio Absalão se rebela contra Davi e é morto. E o último é Adonias, que se proclamou rei, e aí depois Salomão mandou matar Adonias. Então nós temos 4 filhos de Davi que morrem. Aquilo que ele pronunciou, seja devolvido quadruplicado, ele devolveu. A única coisa que não aconteceu é que Davi não morreu. Agora vem o juízo da boca do profeta, pelo mal que ele fez, matar Urias com a espada dos filhos de Amon. Verso 10, Natã diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais à tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, e aqui é o juízo de Deus: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti. Esse mal é a revolta de Absalão. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo. As mulheres que vai ser tomadas são as concubinas do rei, e que seria Absalão vai abusar delas. Nós vamos ver isso, mas
à frente aqui. O qual se deitará com as tuas mulheres perante esse sol. Absalão fez isso, armou uma tenda e se deitou com as mulheres do rei para se proclamar rei também. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Davi se deitou em oculto, mas Deus dizia que ele ia fazer. Davi tentou ocultar o seu pecado, mas Deus expôs tanto que registrou nas Escrituras. E hoje, depois de 3.000 anos, nós continuamos falando do pecado de Davi. Então disse Davi a Natã, olha, a diferença de Davi com Saul é que Davi reconhece, Davi se arrepende. Disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. Davi era digno de morte, como ele disse no verso 5, né? Digno de morte é o homem que fez isso. Mas quando ele diz pequei, Natã deu a ele a boa notícia, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. O Senhor traspassou o teu pecado. Deus usou de graça para com Davi. E Natã diz que Deus fez o transpasso do pecado, como apontando que Deus já tinha propiciado o pecado de Davi. Todavia, porquanto com esse feito desse lugar sobremaneira, a que inimigos do Senhor blasfemem. Está vendo? Quando o crente dá um mau testemunho, faz com que os outros blasfemem. Você deu lugar que os inimigos do Senhor blasfemem. Tanto o filho que te nasceu, certamente morrerá. O filho de Betsabá ia morrer, como fruto do pecado de Davi e Betsabá, de Davi. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Como é que o pecado de Davi foi transpassado? Em vez de Davi morrer, quem morre no lugar dele é a criança, não é? E buscou Davi a Deus. Davi foi pedir a misericórdia de Davi, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi se humilhou, Davi se quebrantou, mas parece que não vai ter jeito. Então os anciões de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. O rei estava jejuando, clamando, se humilhando. E sucedeu que ao 7º dia, 7 dias, Davi jejuando, chorando, morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, ele falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, iremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Então eles cochichavam entre eles, falavam entre eles, e Davi percebeu, né? Davi percebeu que os comentários que eles faziam, provavelmente a criança tinha morrido. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, ele olhou, notou, e entendeu Davi que a criança era morta. Davi já entendeu então que deveria ter a criança. Pelo que disse Davi aos seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Uau! Ninguém entendeu nada, porque normalmente quando alguém morria, as pessoas jejuavam, rasgavam as vestes, choravam, pranteavam, como quando Saul morreu, Davi e seus homens choraram, prantearam no primeiro capítulo desse livro e não comeram pão. Davi fez ao contrário, Davi se lavou, se ungiu, mudou de vestes, tirou as vestes de humilhação, ainda adorou, veio à sua casa e pediu pão e comeu. E disseram os seus servos, que é isso que fizesse? Pela criança, quando a criança vivia, jejuasse, chorasse. Porém, depois que morreu a criança, se levantasse e comesse pão,
Não era comum fazer isso. Normalmente, depois da morte, aí sim que jejuava. Mas Davi vai ter um entendimento, que ele vai até dar um entendimento aqui para os servos e serve para nós. E disse ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Davi esperava que Deus alterasse a sentença de morte da criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Por que eu ia jejuar agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Davi está falando sobre ressurreição. Será que eu posso fazer essa criança voltar se agora eu jejuar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Essa expressão, eu irei a ela e ela não voltará a mim, é uma expressão profunda, não é? Nós, os mortos, não voltam, mas um dia nós também iremos morrer e iremos aos mortos. E mostra também uma crença na vida no além, na vida pós-túmulo. Ou Davi está se referindo, como alguns comentários, que ele iria ao túmulo, como a criança foi ao túmulo, mas que a criança não voltaria da morte. É um verso profundo, muita gente faz muitas interpretações, que Davi desejava a ressurreição da criança, já proclamava pela ressurreição, e que Davi cria também na vida além túmulo, que ele iria a criança. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Davi foi consolar a mãe, que a mãe sentiu, né? Entrou a ela e se deitou com ela, e ela teve um filho. Ela vai ficar novamente grávida depois da morte da criança. E chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Então, Davi, para consolar Betsabá, depois ela chorar também o luto da criança, Davi se deita novamente, mas agora ela é sua mulher, e ela vai conceber, né? Isso chama-se restituição. De alguma forma, Deus vai restituir o filho que ele levou, e chamou o seu nome Salomão. Salomão, nome lindo, não é? Nós, nesse nome de Salomão, que será o rei, né? Salomão significa pacífico, teve paz, e o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, a esse chamou o seu nome Jedídias, por amor do Senhor. Note que o outro nome que Natã deu a Salomão foi Jedídias, que quer dizer predileto do Senhor. Jedídias, predileto do Senhor, porque o Senhor o amou. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Finalmente veio a vitória, Joabe conseguiu ter a vitória. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma. A cidade já estava tomada, mas era para que a vitória fosse dada pelo rei, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi e todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. A cidade já estava quase que derrotada, Davi só chega com as tropas para que a vitória fosse dele. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, olha só, coroa pesada era essa, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. Então a coroa do rei de Rabá foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Ainda Deus deu essa vitória a Davi, e trazendo o povo que havia nela, os pôs às serras e às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar pelo forno de tijolos, e assim fez toda a cidade dos filhos de Amon, e voltou Davi a todo o povo para Jerusalém. Todos os metais eles queimavam, né? Por isso fez passar o forno de tijolos, porque eram metais que tinham sido usados para a guerra, estava contaminado de sangue, então eles queimavam para purificar os metais,
e Davi traz aquela coroa que era do rei, mostrando agora sobre sua cabeça essa coroa, que ele a conquistou a cidade. Com isso, nós concluímos o capítulo 12, capítulo 13, nós vamos voltar a meditar mais coisas que acontecem na casa de Davi. Muito bem, que coisa triste, o pecado de Davi com Betsabá, repreensão de Deus e uma criança inocente que morre. Dessa forma foi traspassado o pecado de Davi. Deus pune o pecado. O salário do pecado é a morte. Mostra claramente que Deus é que julga o que nós fazemos, se fazemos algo de bom aos seus olhos ou fazemos algo de mal. E quando fazemos algo de mal, todo pecado tem consequência, mesmo Deus perdoando, existem consequências. A consequência de Davi, do pecado dele com Betsabá, foi a morte da criança. Mas Deus acabou tendo misericórdia e dando a Davi um outro filho, Salomão, e é esse filho, chamado Pacífico, ou Paz, que vai se assentar sobre o trono de Davi logo após o momento da sua morte, ou quase no final da vida de Davi, Salomão já é proclamado rei. Com isso, nós terminamos o comentário, capítulo 11 e 12. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Subscreva no nosso canal. Se você ainda não subscreveu, coloque o sinal do joinha para nós, assine o alerta, o sininho, para você receber alertas de novos vídeos. Nós estamos gravando todo o Antigo Testamento. Estamos em 2 Samuel, que possui 24 capítulos. Agora acabamos de concluir o capítulo 12, metade do livro. 2 Samuel, 695 versos. Que Deus te abençoe, divulgue o nosso canal, mande para amigos, familiares. Se quiser compartilhar algum dos programas no Facebook, fique à vontade. Não é? Que Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.